E agora avançamos para a nossa rúbrica, a matemática ao seu encontro. E se a matemática é importante na cozinha, veja então na pastelaria. Professor Ricardo Teixeira, boa tarde. Bolos com matemática. Afinal, temos que ter atenção aos números quando estamos na cozinha. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. De facto, a matemática pode ser muito útil até a decorar um bolo. É isso que vamos ver hoje. Vamos explorar alguns truques matemáticos, alguns cálculos simples que podem ser feitos e que podem ajudar na decoração do bolo. Desde logo a poupar, por exemplo, a massa para a cobertura do bolo, entre outros aspectos. Hoje traz-nos então esta proposta doce e gulosa que vai prender a atenção de todos aqueles que estão a assistir. E além das reportagens, traz-nos também fotografias que exemplificam isso mesmo. Exatamente. Contamos com a colaboração de duas convidadas, que já vamos apresentar de seguida nas peças. Uma delas, a Paula, já colaborou aqui com o programa quando nós falamos de uma maneira para evitar que um bolo, que pode ter o fundo retangular ou quadrado ou circular, para evitar que secasse, pode fazer um corte de um lado ou outro do bolo, tirar a fatia e depois juntar as duas partes para evitar que seque e depois fazer outro corte na perpendicular e fazer sempre assim, jogar com isso. E quando mostramos na altura aqui no programa, era a Paula que estava a cortar o bolo, mas ela na altura não quis aparecer. De qualquer maneira, ficou a ideia de voltarmos numa próxima oportunidade, numa próxima rúbrica e explorarmos alguns cálculos que a Paula faz, porque a Paula tem formação matemática e, como tal, aproveita essa formação para otimizar o seu trabalho como cake designer. Vamos ver então a primeira reportagem que nos traz hoje nesta rúbrica. Vamos a isso. Estamos aqui na Casa de Chá e Boutique de Bolos Bolinhos da Avó para conversar com as duas sócias deste estabelecimento, a Cristiane Ribeiro e a Paula Canto. Começo pela Cristiane. Boa tarde a ambas. Cristiane, há quanto tempo estão em funcionamento? Abrimos há 2 meses, no dia 9 de Abril, portanto fez agora 2 meses, em junho, e está a correr muito bem. De onde surgiu a ideia de iniciar esta aventura? Bem, nós já tínhamos a loja em Ponta Delgada de artigos de festa e esteve sempre em segundo plano abrir a parte do fabrico. Surgiu a oportunidade aqui na Ribeira Grande e nós avançamos com esta ideia e está a correr bem. Estão a gostar então desta aventura? Sim, estamos a gostar imenso. Falo por mim, mas acho que a Paula também está a gostar, sim. Paula, já é cake designer há algum tempo. Era interessante contar-nos como é que tudo surgiu, qual foi a ideia e porque é que se aventurou nesta arte de conceber os bolos. Surgiu em 2012, dado que fiquei desempregada em 2011. Fui em busca de algo que me preenchesse o dia e que me sustentasse, entre aspas. Comecei a tirar workshops aqui com a Cristiane nos Bolinhos da Avó. Comecei como pasteleira aos 40, fiz vários workshops, trabalhei em casa, trabalhei noutro sítio também. Tinha este gosto e este sonho de abrir uma casa de chá com fabrico próprio. Juntei-me à Cristiane, pensamos no mesmo e foi meter mãos à obra. A Paula sei que utiliza os cálculos matemáticos, até porque tem alguma formação em matemática. Pode-nos falar um bocadinho disso? Sim, a matemática é precisa no nosso dia-a-dia. Acho que para qualquer tipo de atividade que nós fazemos, precisamos da matemática. Nomeadamente, na parte dos bolos, há aqueles bolos que são mais geométricos, ou seja, eu utilizo muito o conceito e a definição que existe do perímetro, da área, quer seja dos círculos, quer seja dos quadrados. Se preciso de calcular a área para forrar uma base, por exemplo, em vez de fazer metros quadrados em excesso, faço os metros quadrados necessários para forrar aquela base. Portanto, é interessante como a matemática que se aprende nas escolas tem mesmo utilidade no dia-a-dia e seria interessante até que os pequenos, as crianças desde tenra idade, percebessem isso. Sim, sim. E isso, por acaso, faço questão de ensinar ao meu filho que a matemática é necessária em qualquer tipo de atividade e aqui prova-se que, numa área que não tem nada a ver com a matemática, pastelaria, cake design, a matemática mergulha profundamente.
Os números estão uma vez mais no segredo. Neste caso, para se conseguir fazer um bolo saboroso, tem que se respeitar as quantidades. E depois, na decoração, se esses números forem detalhados, consegue-se aquela simetria, aquela perfeição que vimos na decoração. Sem dúvida, e aproveita-se os materiais e desperdiça-se menos. Eu sugeria que víssemos a primeira imagem que eu tenho para recordar alguns conceitos elementares que todos nós aprendemos nos primeiros anos da escola. Aqui está. Portanto, vemos ali a azul escuro um exemplo de uma circunferência. A azul claro vemos o círculo, que é delimitado pela circunferência, inclui também a circunferência. E quando falamos em círculo ou circunferência, falamos muitas vezes no diâmetro e no raio. Aqui está exemplificado. O diâmetro, de uma maneira simples, é o comprimento de qualquer segmento de reta que una dois pontos da circunferência e que passe pelo seu centro. O raio é metade desse comprimento, portanto pode ser também visto como a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, uma vez que todos os pontos da circunferência apresentam a mesma distância ao centro. Também gostava de recordar o perímetro. O perímetro, no fundo, o comprimento da circunferência. Se pudéssemos voltar só à imagem anterior. O perímetro, no fundo, como estava a dizer, é o comprimento da circunferência e é dado pela fórmula 2π vezes o raio, o comprimento do raio. Ora, 2π. Π é um número irracional, aproximadamente igual a 3,14, o que significa que é uma dízima infinita não periódica. Tem aproximadamente aquele valor, mas a verdade é que é uma dízima infinita não periódica e, portanto, quando nós, por exemplo, e vai acontecer há pouco, a Paula tenta forrar a lateral do bolo com tiras retangulares, as tiras retangulares têm uma determinada largura, que é um número inteiro, vamos ter sempre, isso vai acontecer sempre, há sempre um pedacinho... Que fazer o acerto. É sempre que fazer o acerto, porque nós estamos a falar do perímetro, que é um número irracional, nunca pode ser, digamos assim, coberto com números inteiros. Avançamos, é uma ideia interessante. Avançamos para a outra fotografia. Exatamente, aqui estão alguns cálculos, já a massa para cobrir o bolo, alguns cálculos que a Paula fez, e na próxima imagem podemos ver que os cálculos foram bem feitos, que não sobrou praticamente, não houve excesso da massa para cobrir o bolo. Portanto, foi tudo, os cálculos permitiram usar o material na perfeição, sem desperdício. E estes cálculos fazem com que as tiras fiquem perfeitas para se decorar o bolo, como vamos ver na reportagem que nos traz agora. É isso mesmo. Vamos começar por forrar um bolo de aniversário que tem um diâmetro de 29 cm. Este bolo é esfarovite, mas, no entanto, se fosse um bolo normal, seria igual. O que é necessário para forrar um bolo de 29 cm de diâmetro? Tendo este diâmetro de 29 cm, tendo o bolo uma altura de 9 cm, então terei que estender pasta num diâmetro de 50. Porquê? Que será os 29 mais os 9 da lateral, da outra lateral, mais no mínimo uns 2 cm para fazer a bainha e cortar direito. Este bolo vai ser decorado da seguinte maneira: terá umas tiras nas duas cores, verde e lilás, na sua lateral. Então, como é que eu uso a matemática para saber, no mínimo, a quantidade de fitas a utilizar? Eu vou tirar o cálculo, vou medir o perímetro da base de um cilindro. Então, farei desta maneira e tem 96 centímetros. Ora, se eu quero utilizar tiras com largura de 3,5 cm, vou fazer os 96 a dividir por os 3,5. No mínimo, eu vou precisar de 27 tiras. Como os 27, 42 a dividir por 2 dá 13,71, de uma cor será 3 tiras, da outra cor não será as 3,71, mas sim, no mínimo, 13 lilazes, mais um pequeno remendo na cor que faltar naquele intervalo. Para ter as fitas cortadas numa precisão, vamos utilizar o corta-fitas. Esse corta-fitas poderá ser feito em várias medidas, no entanto, eu quero que seja em 3,5 cm.
Então, será cortado desta maneira. Tem uma tira e tem outra tira. Todo este material de cake design pode encontrar na loja de bolinhos da avó em Ponta Delgada. Sei que a altura da minha lombada do meu bolo será os 9 cm, então irei cortar a tira nos 9 cm de altura. Para começar a montagem da lateral do bolo, nós vamos utilizar o CMC, que é aquele pó cola comestível. Com um bocadinho de água, torna-se uma cola. E vamos pincelar a lateral e colar as tais tiras que nós cortamos. As tiras estão umas mais acima, outras mais abaixo. Agora, no final, vou cortar para que fiquem todas da mesma altura. Se eu continuasse a forrar o bolo, iria utilizar as 3 tiras verdes mais as 3 tiras lilazes e, no final, iria necessitar de meio centímetro para ter o acabamento perfeito. Como podem ver, e tirando as medidas às tiras, os desperdícios são mínimos, pois foi tudo calculado matematicamente. Alguns exemplos do produto final desta técnica. Aquela medida que a Paula tirou dos 96 cm já é um valor aproximado do perímetro, que o perímetro é sempre um número irracional. Isso faz com que a última tira que se coloque tenha que ser sempre ajustada. Temos mais um exemplo a seguir. Aqui está. Agora é um pouco diferente, portanto, agora aqui temos as tiras horizontais. Foram feitas as medições de maneira que se colocasse sempre em cada um dos bolos que ali estão 2 tiras pretas e 2 brancas alternadas em cada um dos bolos. Também teve que ser feito o cálculo, neste caso, da altura de cada bolo. E, portanto, são alguns exemplos de como esta técnica pode ser utilizada lá em casa, Vera. Agora, aquilo que nos traz é uma outra reportagem com a cobertura em xadrez, mas de uma base quadrangular. Vamos ver. Exatamente. Outro exemplo onde eu utilizo também muita matemática é para forrar a base de um bolo, onde a forra será em xadrez de 2 cores. Então é assim, fazemos como? Vamos achar a área do quadrado desta base. A área desta base será lado vezes lado, 40 vezes 40, será 1600 centímetros quadrados. Depois eu vou usar este cortador, que também tem uma lateral de 6 centímetros. A área deste cortador será 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Ora, sabendo a área total da base e a área de cada quadrado, ao dividir esta área por a área deste quadrado, eu vou saber quantos quadrados eu vou precisar para forrar esta base. E não preciso nem fazer nem a menos, nem a mais. Vou ter o valor correto. Então, é assim. Calculo a área, 1600, divido por os 36 da área deste quadrado e dá-me 44,44 quadrados. Ora, como vou usar 2 cores, vou dividir por 2 e sei que terei que usar 22 quadrados lilazes e 22 quadrados verdes. Quanto à parte das décimas, vai ser depois feito um ligeiro remendo na base, ou na parte de dentro ou na parte lateral. Geralmente eu faço sempre na parte de dentro, porquê? Porque o bolo assenta aqui e ninguém vê que por fora tem qualquer tipo de remendo. Começo sempre de fora para dentro. Agora vamos começar com a montagem do nosso xadrez na base do nosso bolo. Continuando a usar o CMC, começa-se por colar
de fora para dentro, tal como eu tinha dito. Alternadamente, para fazer o xadrez, juntinho aqui à beirinha. Vou sempre fazendo à volta da base, pois as tais décimas vão ser escondidas, entre aspas, no centro da base, tal como tinha dito, depois vai levar o bolo em cima. E assim iria continuando sempre a forrar. Aqui levava mais 2 e ia continuando sempre de fora para dentro. Iria utilizar 22 verdes, 22 lilazes, tal como nos deu nas contas que fizemos através do conhecimento da área de ambos os quadrados. Também se podem utilizar vários cálculos matemáticos, desde logo na confecção dos bolos. Na próxima peça vemos um exemplo em que é feito um cálculo simples para a confecção de cupcakes. A matemática também é utilizada em outros produtos de cada nossa casa de chá. Por exemplo, nos cupcakes. Se nós recebemos uma encomenda de 20 cupcakes, sabemos que cada forma que fazemos o cupcake leva 50 gramas de massa. Ora, se eu vou fazer 20 cupcakes, eu vou precisar de 1 kg de massa. Sendo assim, eu vou fazer a massa tendo em conta que no final terei 1 kg. Para dividir pelos 20 cupcakes. Assim, não terei nem excesso, nem me vai faltar massa para aquela encomenda. Professor, foi o tema que nos trouxe esta semana, os bolos com matemática. Exatamente, queria só agradecer às nossas convidadas pela simpatia, pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Obrigada, professor. Até à próxima rúbrica. Ficamos agora a aguardar o tema que nos vai trazer daqui a 15 dias. Uma boa tarde para si. Obrigado, igualmente. E é desta forma doce e sugestiva que terminamos o Açores hoje. A matemática está, de facto, em todo o lado. Amanhã contamos consigo, a partir das 5, e vamos, no programa da manhã, desvendar-lhe já o cartaz das festas de São Pedro na Ribeira Seca e também de todo o programa na Ribeira Grande. Contamos consigo. Até amanhã.